Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo da nossa playlist de Robot Framework com API. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente manipula as responses, né? Até porque a gente estava só montando as requests, a gente não estava de fato testando nada, né? A gente não estava conferindo nada. E teste sem conferir as coisas, sem assert, não é teste, né? É só automação de processo. Beleza? Então vamos lá. Não esquece de me encontrar lá no LinkedIn, tá? Aponta o celular pro QR Code ou clica no link que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Pode se conectar comigo e falar comigo lá. E também não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar essa playlist com outras pessoas que vocês sabem que querem aprender robot, beleza? Então vamos lá. Vamos começar, vamos para a prática. Eu vou utilizar os mesmos exemplos que a gente criou nas aulas anteriores, até porque a gente só precisa de fato manipular as responses, né? Eu vou utilizar esses caras aqui, inicialmente. Primeiro eu vou começar com esse de pegar todos os produtos. Obviamente que não faz sentido a gente validar todos os produtos, né? Até porque se eu rodar esse cara aqui e abrir aqui pra vocês o log, vocês vão ver que ele trouxe muita coisa. Então pra gente não faz sentido verificar tudo que tá aqui. A gente só vai verificar, ó, se o status code dele de fato foi 200, tá? Lembrando que você pode olhar aí, status code, provavelmente tem uma lista aqui, ó, do Mozilla que você consegue ver aí diversos status code, eu vou deixar aqui na descrição, e vocês conseguem entender, ó, o 200, que é o que a gente vai validar, é o de ok, que significa que a nossa requisição deu certo, mas existem trocentos aqui que vocês podem simplesmente dar uma estudada e ver para que serve, mas a gente vai validar nesse caso aqui, que se deu certo, né? Até porque a gente não vai querer validar tudo que tá aqui, é inviável. Como que a gente faz isso? Existem duas formas, tá? Como esse cara aqui, a gente não quer validar de fato tudo que tem aqui, a gente pode colocar o status esperado dentro aqui do nosso get. Se a gente vier aqui, ó, no get, e também nos outros, né? O put tem isso, o post, vocês vão ver que ele tem esse parâmetro aqui de expected status. Então, eu posso simplesmente pegar esse cara aqui embaixo na nossa request, jogar aqui e dizer que eu espero o status 200. Então ele só vai passar se vier 200. Então vamos rodar de novo. Opa, eu coloquei no cara errado, tá, gente? Perdão. É no cara aqui de cima. Aqui, ó. É aqui, ó. Pronto. Agora sim. Deixa eu rodar de novo. Pronto, ele passou porque o nosso response ele foi 200. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Pronto. De fato foi 200. Mas se, por exemplo, eu dissesse aqui que eu estou aguardando o status 201, que é o created, né, que é o criado, e rodar aqui, ele iria falhar porque ele encontrou um status code diferente. Então, ó, ele deu fail. O status code que ele retornou foi 200 e o que eu estou esperando é 201, então por isso ele falha aqui o que seria o esperado, tá? Mas nesse caso aqui, a gente espera 200 mesmo. E também tem a outra forma. Como nesse caso aqui, esse cara ele retorna um produto específico e o dummy JSON ele traz pra gente aqui um output com algumas coisas que a gente pode validar, a gente pode fazer de uma outra forma para esse cara aqui. Como que vai funcionar? A gente vai fazer com que esse cara retorne a response em uma variável que a gente vai manipular aqui dentro do caso de teste. Então, como que funciona isso? Primeiro, a gente vai criar uma variável chamada response para receber a operação desse cara aqui, o retorno dessa request aqui, ou seja, o output. Quando a gente faz uma request, ela pode ter um retorno. E eu estou dizendo que quando eu fizer essa request aqui, caso ela tenha um retorno, armazene o retorno dessa request dentro dessa variável. No caso do retorno dessa request em específico de um produto único, vai ser esse cara aqui, ó, o output, tá? Então, eu criei aqui o meu response. E agora eu vou chamar esse cara aqui chamado return para dizer que eu vou retornar para o meu test case essa response. Então aqui eu estou dizendo que essa keyword ela retorna um valor que eu posso pegar simplesmente fazendo isso aqui, ó. Response, tá? São variáveis independentes, mas eu vou colocar só isso aqui, ó, para a gente ter noção que são variáveis diferentes, tá? Por mais que tenha o mesmo nome aqui, antigamente eu tinha colocado response, mas são variáveis diferentes, então eu vou trocar o nome aqui só pra gente ter isso em mente, tá? Então voltando, a minha requisição get faz aqui o get e traz um response que eu armazeno na variável response
e eu retorno essa variável response, ou seja, quando eu chamar essa keyword aqui, a keyword vai realizar toda a ação que ela precisa fazer e vai retornar para mim uma response. Então eu estou dizendo que o valor que essa keyword retornar, que é esse cara aqui, eu estou armazenando na minha variável response keyword, tá? Eu posso colocar o igual ou tirar o igual, mas eu gosto de deixar para ficar mais semântico, tá? E agora sim eu consigo fazer, coloquei no lugar errado novamente, perdão. Deixa eu voltar aqui, é aqui embaixo, tá, que eu quero mexer. Tá. E aqui eu consigo fazer as manipulações devidas, né, que eu quero usar. Então, nesse caso aqui, eu quero verificar se o status code ele veio 200. Como que eu faço isso aqui? Aqui a gente tem também, ó gente, eu vou deixar para vocês a documentação do built-in, que tem várias keywords aqui de comparação, tá? Então você consegue comparar inteiros, números, strings. Então eu vou usar aqui o should be equal by string, as strings aqui, para comparar se o status code que ele vai retornar é igual a 200. Como que eu faço isso? Simplesmente vou fazer isso aqui de início. Esse cara recebe dois argumentos, o primeiro e o segundo, que são as strings que eu quero comparar. E aí eu vou dizer que eu quero comparar se o status code é igual a 200. Então, como que eu extraio o status code dessa response aqui? Simples, eu vou fazer o seguinte, ó. E aí eu vou dizer que eu quero que seja igual a 200. Pronto. Se eu rodar esse cara, ele já deve funcionar. Vamos ver o que ele deu aqui. Ah, eu coloquei should not be equals, perdão. É should be equal, gente, perdão. Eu quero que compare se são iguais, não se são diferentes. Tá certo aqui agora. Pronto, agora ele passou, porque de fato ele retornou 200 e eu estou esperando 200, tá? Mas agora eu quero manipular mais coisas. Além de conferir somente aqui qual que é o status response, eu também quero conferir os dados que ele traz. Então, eu vou passar aqui com o parâmetro 1 e eu quero conferir se de fato vem como iPhone 9 e se de fato vem o preço 549, perdão. Então, o que eu faço aqui é o seguinte, para fazer essas comparações. Vou usar a mesma keyword, should be equal, as strings. E agora eu vou manipular esse JSON aqui, tá? Para manipular esse JSON, o que é que eu vou fazer? Quando a gente tá assim, ó, ele não tá trazendo um JSON de fato. Ele tá trazendo aí uma estrutura de dicionário de dados, que eu preciso converter para JSON. Quando a gente passa o dicionário assim para keyword, ele converte ele internamente. Só que no caso da manipulação, a gente precisa converter para JSON. Como que a gente faz isso? Simples. Ponto JSON aqui dentro. E agora a gente vai abrir e fechar colchetes e a gente vai dizer qual que é o atributo que a gente quer acessar dessa response aqui. No meu caso, eu quero acessar o título. Então eu vou copiar esse title aqui e vou colocar aqui dentro entre aspas, tá? Então, quando eu escrevo isso aqui, eu estou acessando o atributo título dessa minha response, certo? Então, eu vou aqui dizer que eu quero que esse cara seja igual a iPhone 9. Lembrando que para isso eu preciso alterar aqui para 1, tá? Porque aí ele vai trazer exatamente esse produto que ele está me dando de exemplo aqui. E aqui eu também quero fazer uma outra validação. Eu quero validar se o meu valor, meu preço, está de fato igual aqui ao valor que está aqui, que é 549. Pronto. Agora eu vou salvar e vou rodar esse cara aqui para ver o que acontece. Pronto, ele passou. Se eu der um F5 aqui, vocês vão ver que ele fez as requests e fez as comparações. Então, ó, deu certo aqui. Ele tá dizendo aqui ela falha se não conseguir converter para string, mas como é string tá ok. Então ele passou aqui. Se eu tentar, por exemplo, aqui modificar, vou dizer que eu espero 550. Ele vai dar fail porque ele não vai conseguir comparar, né? Vai dar erro porque tá errado. Ele trouxe 549 e eu tô esperando 550, então tá errado. Então essa é a validação aqui que a gente faz, tá? É bem simples. Se eu quiser logar essas informações aqui num console, por exemplo, no console não, perdão. Se eu quiser logar isso no meu log aqui, arquivo de log, como que eu faço? Eu posso simplesmente escrever aqui, ó, log.
Se eu quiser imprimir todo, por exemplo, não só um campo específico, eu passo esse cara aqui, ó. Opa, fechado. E se eu quiser logar um campo específico, aí sim eu passo isso aqui, ó. Especificando qual que é o campo. Opa, dupliquei aqui. Perdão. Acabei duplicando o campo. Mas se eu quiser logar lá no arquivo de log campos específicos, eu faço assim, tá? E aí, deixa eu dar um F5 e vocês conseguem ver, ele fez as validações e fez um log. Então ele vai trazer aqui, ó, ele inteiro, tudo que vem no response e aqui somente o título, tá? Então é assim que a gente faz. Uma outra validação que a gente pode fazer aqui é igual, tá, gente? Pro post, pro put, pro delete, é igual. Mas esse delete aqui, ele traz uma coisa interessante que é, por exemplo, a gente verificar se ele foi excluído, né? Que é esse cara aqui, ó, na response, is deleted. Então a gente pode fazer uma validação para isso. Eu vim aqui no meu arquivo onde tem o nosso delete. E a mesma coisa, tá? Eu acabei deixando aqui, ó, o response. Então a gente coloca só o return aqui. Return. E a gente vai retornar o response desse cara. Aqui, como eu falei, são variáveis diferentes, então já que vocês entenderam isso aqui, ó, que são variáveis diferentes, isso aqui é diferente desse cara aqui, mesmo que se estivesse com o mesmo nome, tá? Mesmo que tiver com o mesmo nome, são contextos diferentes. Aqui é test case e aqui é keyword, então são variáveis diferentes. Então, eu vou colocar aqui com o mesmo nome pra gente se habituar com essa ideia, porque comumente a gente vai ficar repetindo os nomes, até porque ambas são responses aqui. Eu quero validar o isDeleted. Então, o que eu vou fazer? Should be equal. Na verdade, isso aqui é should be true, que eu vou usar. Tem uma keyword para isso. Deve ser verdadeiro, ou seja, deve retornar um true. E aí eu vou fazer a minha validação. Passar aqui o que eu quero, como JSON, e vou passar o meu atributo que eu quero validar. Que é esse carinha aqui, ó. isDeleted. Pronto. E aí, se eu rodar esse cara, rodei o de cima, perdão, rodei o teste errado, é esse cara aqui que eu quero rodar. Pronto. Agora, ele vai dizer aqui, pronto, é true. Então, basicamente é isso, gente, de manipulação. É dessa forma aqui que vocês fazem. E aí, vocês vão aqui acrescentando as várias validações que vocês querem fazer, tá? Se vocês tiverem mais de uma validação, vocês vão colocando aqui a listinha de vocês e vão enfileirando. Lembrando que vocês podem deixar tanto aqui no caso de teste, ou vocês podem, por exemplo, criar uma keyword nova de validação e passar como parâmetro a response. Fica aí de exercício para vocês fazer isso. Mas é basicamente isso, né? E aqui você tem uma lista de coisas que você pode validar. Então, você pode dizer que deve casar com alguma coisa, não deve ser igual, não pode ser vazia, por exemplo. Se você quiser validar se um campo, ele não pode ser vazio de jeito nenhum, ele tem que vir preenchido. Você pode usar esse should not be empty, não deve conter, enfim, tem várias coisinhas aqui que você pode utilizar. E também tem outras formas de logar, então você pode logar no console, você pode imprimir várias informações de uma vez só. Então tem várias coisinhas aqui que vocês podem utilizar para melhorar essas validações de vocês. Mas é isso aqui, gente, como vocês viram é bem básico, tá? Mexer com a API é bem básico, manipular a API é bem básico. Esse é o vídeo de hoje. Em breve eu vou lançar para vocês um vídeo aí de como estruturar essas APIs aqui dentro de um projeto bonitinho, para não ficar assim arquivos soltos. Mas no mais aí é só vocês irem exercitando aqui no Dummy JSON, que esse é o básico de API, né? Então se vocês conseguirem dominar esse básico, vocês conseguem automatizar qualquer API, tá? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.